Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, notícia, mão na massa. Tema da aula, gênero notícia, habilidades do currículo, analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Analisar de forma consciente as escolhas feitas enquanto produtor de textos. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Tudo bem? Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos. Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Antes de começar a nossa aula, eu tenho 2 beijos aqui, ó. Aluno Pedro Octávio e a aluna Maria Kelly, da E. Suzana Benedita Gico Aires, de Indaiatuba. Agora sim. Então, objetivos na tela. Primeiro objetivo aí, ler e interpretar a notícia. Competições esportivas são suspensas em decorrência do coronavírus, atentando-se para a organização textual. Estudar e retomar os elementos de uma notícia e produzir o lead de uma notícia considerando as partes que a compõem. Título principal, que seria a manchete, subtítulo e linha fina, o lead e o corpo da nossa notícia. Tanto que esse objetivo casa com a habilidade da produção de texto que acabamos de ler. Vamos iniciar aqui com a nossa sondagem. Qual foi a última notícia que você leu ou ouviu na TV? Eu nem posso falar a última notícia que eu ouvi, porque é tão aterrorizante que então até é não difícil fale. de acreditar. Então tá bom, não fale. Agora, você se lembra do título e do assunto? Vamos pensar para o aluno, né? De repente, eles leem algo mais leve. Qual caderno aí do jornal mais te interessa ler? Porque o nosso jornal ele é dividido, vou falar disso já já, mas eu quero ver se o nosso aluno sabe, por isso esse momento de sondagem, tá? Então, respondam aí essas perguntinhas, 2 minutinhos, já voltamos. E aí, Andréia? Vamos lá. O Flávio, da Promilene, diz que viu a notícia ontem sobre as enchentes em São Paulo. Da Provanessa, o JP disse que viu casos de Covid, a notícia é que casos de Covid vem aumentando. A Luandra, da ProSandra, sobre coronavírus. A aluna Mariana falou que ela não assiste muito jornal, não assiste muito aos jornais, né? O Brian, da ProSandra, colocou alagamento, chuva. O Vinícius viu de esportes, da Provanessa, pronto. Esportes, que ela colocou o caderno, legal. Uhum. E a ProSônia colocou do apagão no Amapá, que realmente vem essa notícia todo dia, né? Eles estão atualizando como é que está. Muitos colocaram sobre a pandemia, né, do coronavírus, que estamos
Está voltando aí essa segunda onda. Muito bem. Mais alguém colocou do caderno? Só esse aluno, né? Ok. Então, caderno, Maurício de Araras colocou caderno de esportes. Caderno de da esportes. Pro Giovana. Uhum. Muito bem. Então, é o seguinte, meu amor. Aí era mais para saber o que vocês andam assistindo ou lendo, né? Alguns alunos colocaram que não assistem aos jornais, outros colocaram que não têm esse hábito de leitura, né? Mas o nosso próprio feed lá do celular aparece, às vezes, uma notícia ou outra que a gente acha interessante e clica para ler. Às vezes tem também nas redes sociais alguma notícia, tem que verificar se é verídica, obviamente, né? Porque o que mais circula aí são notícias falsas. Mas a gente acaba lendo alguma coisa, mesmo de passagem. Agora, quanto aos cadernos, o jornal, ele é dividido em partes, né? Então, essas partes aí são chamadas de cadernos. Então, nós temos aí cadernos de esporte, cultura, lazer, classificados, economia, política, saúde. Só que todo jornal segue a mesma regra? Não. Cada jornal aí, eles tratam, querendo ou não, do mesmo assunto, mas às vezes varia um pouquinho o nome do caderno. O que eu sempre vejo que é igual é esporte, né, Andréia? Sempre tem um caderno de esportes, sempre tem um caderno que fala cultura e lazer, às vezes juntos, né? Alguns jornais ainda mantêm os classificados, tem outros que eu já vejo que diminuiu bastante essa parte, até porque são anúncios, né? Então precisa de pessoas que paguem aí. Mas os temas são os mesmos, variam, de repente, os nomes dos cadernos. Mas, para entender, o aluno Vinícius, por exemplo, colocou que ele gostava do caderno de esportes, que hoje a gente vai ler justamente uma notícia deste caderno, ok? Então, temos aí, ó, leitura do texto, esporte, competições esportivas são suspensas em decorrência do coronavírus. Brasileiros, interclubes previstos para as próximas semanas foram adiados. Isso foi publicado em 16/3/2020, né, às 3h22. Agora os campeonatos já voltaram, os meninos do estúdio até, toda quinta-feira eles comentam do jogo aqui. O que aconteceu? Aqui, Flávio concordando. Pois é. Então agora já voltou, mas ainda não pode assistir, né? Então, temos o texto aí. Bora para a leitura do texto, retirada aí do caderno Aprender Sempre. O Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, suspenderam atividades e eventos esportivos em função da emergência de saúde pública internacional provocada pelo coronavírus Covid-19. Segundo o comunicado da entidade, o CBC segue mantendo intensa comunicação com as confederações e ligas esportivas para que as competições se realizem em novas datas. A entidade já adiou a realização dos campeonatos brasileiros interclubes programados para as próximas semanas. Entre os eventos que terão a data remarcada estão a etapa de Salvador, BA, do Brasileiro de Tênis, a etapa de Recife do Brasileiro Basquete 3x3 e a etapa de Bauru do Brasileiro de Polo Aquático Sub-16. Já o Comitê Paralímpico Brasileiro informou que cancelou o Open International Loterias Caixa, que seria realizado dia 25 a 27 de março no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. Adicional a isso, todos os eventos que seriam realizados no CT Paralímpico até 5 de junho de 2020 estão cancelados. Da mesma forma, as atividades do Centro de Formação e os treinamentos dos clubes estão suspensos, afirmou o presidente do CPB, Misael Conrado. Então, essa aqui é uma notícia que a gente vivenciou, inclusive isso aqui na prática, né? Porque nós vimos aí sendo suspensos jogos, não tendo treinamento nem para os jogadores, cada um treinava lá na sua casa da forma que dava, né? Até algumas notícias relacionadas a isso foram substituídas. Eu lembro que tivemos uma mudança aí na grade dos jornais, até no jornal físico, né? Eles tentavam atualizar, às vezes, sabia alguma informação de um jogador ou de alguém, se teve Covid, se não teve, como é que estava a família, se mudou, coisas do tipo, se estavam treinando, como é que estava em relação ao time, contratação, essas coisas. Mas jogos em si não teve, né? Aí, vamos relembrar aqui os elementos da nossa notícia. Falamos disso na aula passada, na aula retrasada, mas hoje vai ser importantíssimo para a nossa atividade, certo? Então, bora lá. Você lê para mim, Andréia, por favor? Elementos da notícia. Manchete ou título principal. É escrito de forma evidente com o objetivo de chamar a atenção do leitor.
título auxiliar e subtítulo. É o complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. O lead é o primeiro parágrafo do texto, introdução da notícia e corresponde às perguntas: o que, quem, quando, como, onde, por quê. E corpo da notícia, que é composto por partes do texto que desenvolvem de forma mais detalhada o que foi brevemente apresentado no lead. Muito obrigada. Então, aqui a gente explica o que a gente vem falando, todas as aulas que falamos aí do gênero jornalístico, focando em notícia, né, gente? Então, não é novidade para ninguém, só está escrito aí de uma forma que, de repente, o aluno consiga printar a tela para fazer atividade para ajudar. A gente sistematizou, certo? Tem uma professora aqui que falou que é de educação física, Pro Rosana, que ela é professora de educação física, mas ama as nossas aulas. Muito obrigada, Pro. Hoje, inclusive, você pode participar, né? Dá para a gente fazer uma aula interdisciplinar com esse tema aí, que é de educação física. Então, bora para a nossa primeira atividade, aí, atividade 1, que é a análise. Agora é hora de localizar as informações que se pedem. Então, vocês vão perceber que eu fui tentando colocar aí no PPT os recortes para ajudar nas respostas, tá bom? Então, primeira coisa aí, temos esporte, competições esportivas são suspensas em decorrência do coronavírus. Brasileiros interclubes previstos para as próximas semanas foram adiados, publicado em 16/3/2020, 3/22. O que eu quero que você retire aí? Título, que é a manchete, e o subtítulo, que a gente chama também de título auxiliar. Então, 2 minutinhos para escrever essas duas partes. Por favor, coloca para a gente o que é o título, porque esse é o objetivo da atividade. Então, tem que escrever no chat, tá? Qual que é o título e qual que é o título auxiliar aí, destacado. Posso colocar a primeira palavra, 3 pontinhos e a última, se não quiser escrever tudo? Pode, mas eu acho que dá tempo. 2 minutinhos. E aí, Andréia, temos respostas? Vamos lá, temos. Antes disso, obrigada, Pro Flávia. Eu também não havia entendido o CD. Porque CD? a gente usa a nuvem agora, Hoje é né? nuvem, né? É. Obrigada, Pro Flávia. Vamos lá, título. Esporte, título auxiliar. Competições esportivas são suspensas em decorrência do coronavírus. Agora, Lucas e Vitor do sexto A da Pro Avânia. Ou Avani, não sei, acho que eu falei errado. Competições esportivas são suspensas, coronavírus. Título, competência, subtítulo brasileiros, Lucinéia, colocou as da primeiras Pro Maria palavras. Aparecida. Isso. Micaele, título
competições, subtítulo brasileiros, ela está colocando reticências, tá? Sim, está colocando o comecinho da frase. Tá. Aí, aluno Felipe, da Escola Pecorari, título Competições Esportivas. Aluno da Procláudia, o Lucas, título Esporte, subtítulo Competições Esportivas. Eles estão nessa Muitos linha. Tem mais alunos, algum? né? Parabéns, gente. Eles estão conseguindo interagir aí nesse novo formato. Então, vamos lá. O título aí para eles conferirem, realmente é o que eles pontuaram. Competições esportivas são suspensas em decorrência do coronavírus, né? O título, normalmente, já falei isso aula passada, mas vale sempre a gente reforçar. Fica destacado de alguma forma, normalmente em negrito, letras maiores e tal. É porque aqui no PPT, às vezes, a gente tem que deixar justaposto e tal, mas normalmente ele vem com um destaque maior, certo? Aí, em seguida, temos o subtítulo, que é um título auxiliar, que ele já ajuda a entender melhor essa notícia. Às vezes ele até limita já essa notícia, né? Brasileiros interclubes previstos para as próximas semanas foram adiados. Então, quais competições esportivas? Então, ele já está limitando ali para a gente, certo? Então, muito bem. Aí, continuando aí a atividade 1. Agora, lembrando do que nós falamos do lead e vendo se vocês estão atentos aí. Onde está o lead? Qual é o parágrafo? Está divididinho em parágrafo. Temos 4 parágrafos ali, tá? Então, onde está o lead? Qual é o parágrafo? Pode também colocar, igual vocês fizeram aqui, ó, a primeira parte, as primeiras palavras e o finalzinho, reticências e tal, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Andréia, respostas temos, né? Temos. A Pro Vanessa colocou a resposta do Miguel. Lead é o primeiro parágrafo do texto. A Pro Maria Aparecida colocou a resposta da Lucinéia, primeiro parágrafo. Teve um aluno que colocou terceiro parágrafo, viu, Dani? Eu vi até mais de um que colocou o terceiro parágrafo. Tá, o aluno... Peraí. O aluno Eric, da Por Ana Paula, também colocou o primeiro parágrafo. A aluna Maria Eduarda também. O aluno Enzo. Brian. O Guilherme. Yasmin. Rafael. Sim. Ana Luísa. Alejandro. Muitos alunos. Então, muito bem. Então, como nós já mencionamos aí, o lead são aquelas informações que, na verdade, respondem aquelas perguntinhas básicas lá. O quê, com quem, como. Não necessariamente irão responder
todas, tá, gente? Porque, como eu disse, cada jornal, cada jornalista tem a sua liberdade lá e, às vezes, não conseguiu coletar todas essas informações. Antes, não colocar alguma informação importante do que colocar algo falso, né? Então, ainda não tem, às vezes, quando sai aí uma notícia, eles não conseguiram todas. Mas o lead está no primeiro parágrafo, pode colocar a resposta aí na tela. E ele responde essas perguntas. Então, temos aí, ó, o Comitê Brasileiro, até aumentei agora um pouquinho a letra, estava em 2 linhas, agora ficou em 3. O Comitê Brasileiro de Clubes e o Comitê Paralímpico Brasileiro suspenderam atividades e eventos esportivos em função da emergência de saúde pública internacional provocada pelo coronavírus. Quem colocou aí o terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo é o corpo do nosso texto já. Ele já está desenvolvendo, explicando melhor o que foi dito aí no primeiro, mas nós vamos ver isso com calma hoje para não restar dúvidas. Então, é interessante porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, de novo vamos trabalhar esse gênero textual, né, Andréia? De novo vamos falar da mesma coisa. Só que, gente, temos que entender que, primeiro, nós estamos no momento de recuperação. E recuperação não é recuperar um, é recuperar todos. Então, às vezes, aquele que já aprendeu vai fazer o quê? Vai ampliar o seu conhecimento. Né? Às vezes tem alguma dúvida que vai conseguir sanar aqui. E temos também aqueles que não acompanharam as aulas lá no começo do ano, por algum problema, por algum incidente, estão acompanhando as aulas agora. Né? A professora Patrícia mesmo, vou dar a liberdade de falar seu nome aqui, Pati, ela comentou comigo, ela falou, Dani, está sendo muito boa essas aulas por conta disso. Alguns alunos que não conseguiam acessar, agora eles estão entrando. Então, assim, a gente tem que, pelo menos, garantir que ele vá para um 7º ano, compreendendo essas habilidades do 6º ano. Por isso que estamos focando tanto em recuperação. E ainda estamos trabalhando o caderno Aprender Sempre, como vocês sabem que nós temos que trabalhar, tá bom? Então, só para explicar. Atividade 2, você lê para mim? Tá difícil de respirar agora, Andréia. Daqui a pouco vai ficar mais difícil ainda, né? Vamos lá. Sabendo que no lead encontramos as principais respostas da notícia, localize as informações que se pedem. Então, o Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, suspenderam atividades e eventos esportivos em função da emergência de saúde pública internacional provocada pelo coronavírus Covid-19. Então, a gente quer saber aí o quem, o onde, o que, o porquê e o quando. Então, muito bem, obrigada, Deia. E reparem que está faltando aí o como, né? Então, ó, já tirei um aí porque não tem. E eu deixei uma que vocês vão ver que, na verdade, de forma implícita, que a gente falou em algum momento, mas não está necessariamente nesse trechinho. Mas nós já falamos tanto que eu consigo coletar essa informação, tá? Então, assim, tentem responder. Quem tiver acesso aí ao material vai verificar que essa uma que eu falei que não está implícita, mas eu já falei tanto que dá para você lembrar, tá bom? Então, 2 minutinhos. Se eu vir que está faltando ainda completar as respostas, eu prorrogo um pouquinho, mas eu acho que talvez dê, tá bom? Não esqueçam de colocar quem, onde, o que. Tem que escrever sobre o que você está falando para a gente conseguir coletar a resposta, certo? 2 minutinhos.
E aí, Andréia, vamos lá. Primeiro, Vamos lá. quem? Tá, eu vou colocar da Proelaine, a aluna Beatriz. Comitê Brasileiro de Clubes e Comitê Paralímpico. O quem? Tá, O Jean também colocou Comitê Paralímpico Brasileiro. ok. E a segunda aí, onde? Onde? Peraí. A Pro Patrícia colocou, mas não colocou o nome do aluno? Peraí, que tinha um aqui. É o onde, né, que você quer? É, Não é aluno, peraí. onde? Brasil. Tem? Aluno Vitor Luciano pro Maria Aparecida. Achei um onde aqui. Tem mais Nossa, um eu não tô aqui. achando É que às aluno. vezes é difícil achar de É. aluno. A gente quer tentar focar no aluno, né, gente? Para ver se eles conseguiram aí. Onde? Brasil, Derek. Derek, achamos mais uma. O quê? O quê? Vamos lá. O quê? Tô procurando de aluno, tá, Dani? Tá. Se você achou, fala o seu primeiro, enquanto eu olho aqui. Tô procurando aqui também. Eu achei alguns, mas não achei de aluno. Você quer o quê, né? O quê? Se não achar de aluno, a gente fala de A algum outro. aluna Thaisa. O quê? Brasileiros interclubes previstos para as próximas semanas foram adiados. A Thaisa da Promárcia. Muito bem. Aí, agora que eu achei os quens, estão subindo os quens aqui. Outra Beatriz da professora Elaine. O quê? Suspenderam atividades esportivas. E por quê? Por quê? Peraí, eu vou voltar. Porque a Thaisa da Promárcia colocou pandemia. Ok, mas se atentando ao que está escrito ali no lead, tem algum outro porquê? Porque tem da Maria Julião, da Pro Alessandra. Por quê? Em função da emergência da saúde pública nacional. Acho que era Muito bem. internacional, né? Internacional. Tá. E quando que não está ali? Essa é a que eu falei que não está implícita, não está explícita ali, mas a gente repetiu tanto já que dá para saber. Tá. A Maria Julião, da Pro Alessandra, colocou provavelmente no início do ano, quando o coronavírus já estava aqui. Muito bem, mas será que alguém lembra exatamente o mês, Quando? pelo menos? Quando? Alguém colocou março de 2020. A Caterine colocou até a data, tudo. É, a Rebeca Ma- da Pro Rosana colocou na pandemia do Covid. No Maria Eduarda quando? também colocou. Muito bem. Então, bora lá conferir as respostas. Vocês acertaram, gente. Então, com quem aconteceu aí? De quem está falando, né? Então, quem está ali? Ó, o Comitê Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Onde aconteceu? No Brasil. Agora, o quê? Porque esse Brasil vai falar assim, ah, não está explícito, o Comitê Brasileiro. Então, se eu sei que é o Comitê Brasileiro, fica subentendido que é no Brasil, né? E o que aconteceu aí? Foi suspensas as atividades dos eventos esportivos. Inclusive, está isso lá no título, no subtítulo, né? Agora, por que foi suspensa? Sim, pela pandemia, só que está escrito ali, ó, por que eles suspenderam as atividades, né? Em função da emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus, que não deixa de ser a pandemia. Mas eu só quero que vocês entendam onde que nós localizamos essa informação, em que lugar ali do nosso texto está essa informação. Não significa que vocês não possam entender e deixar até mais sintetizado, é perfeito, porque aí a gente está trabalhando realmente em interpretação de texto. Só que o foco aqui agora é ver se vocês conseguem localizar essas informações ali no lead. E o quando, que eu disse que não está no lead, mas eu resolvi colocar, porque nós falamos tanto disso, eu repeti aqui acho que umas 2, 3 vezes, né? Em março de 2020, aí tem a data ali, ó, 16/3/2020, tem até o horário que não precisa, mas sabemos que é em março. Sabemos que, de repente, não é agora. Eu peguei 3 alunos aqui que colocaram isso. Colocar a data? Da Proelaine, a Beatriz colocou em 16/3/2020. O João colocou março de 2020, da Pronadir. E o João Carlos, da Pro Ivaneide, também colocou em março, tá? Muito bem, parabéns. E outros também colocaram. Muitos alunos participando, e eu acho que assim, de tanto a gente acabar analisando, algum professor colocou realmente analisar uma notícia, não é tão simples, né, gente? Então, a gente precisa fazer com eles esse movimento de estar reforçando, deles identificarem no texto as informações, o que é o título, o que é o subtítulo, como nós montamos, que é o que a gente vai ver hoje também. Já teve uma proposta de atividade aqui, lembra do texto lá do conto da Maria Angula?
que depois eu produzi uma notícia a partir daquele conto. Então, o aluno também, entendendo o gênero, ele consegue até elaborar, fazer uma produção, certo? Então, continuando aí. Agora sim, atividade 2. Praticando. Então, agora vamos colocar a mão na massa. Agora é a sua vez de criar. Então, temos um textinho aí, ó. Um gato que caiu em um bueiro destampado nas proximidades do residencial Morro Branco, na Rua da Saudade, Natal, Rio Grande do Norte, foi salvo neste domingo, 31, por membros de uma família que passavam pelo local e escutaram os miados do felino. A família resolveu adotar o animal. Diogo Ferreira, de 34 anos, resolveu cuidar do animal porque, conforme explicou, a família já estava em busca de um animal de estimação. Diogo diz que o seu filho, o pequeno João Pedro, de 6 anos, adora animais. Então, olha que legal aí. Tivemos aí uma notícia em relação ao esporte, e agora estamos com uma outra situação. O que você vai ter que fazer? Este texto é o lead de uma notícia que foi elaborada exclusivamente para essa atividade. Então, é o primeiro parágrafo, onde tem as informações lá, o que aconteceu, como aconteceu, quando, por quê e tal. O que você deverá fazer? A partir desse lead aí, você vai criar o título e o subtítulo para a nossa notícia. Então, temos aqui a situação, certo? Do gatinho que foi encontrado na rua e foi adotado, né? E o filho queria muito. Que título você daria para uma notícia, se você fosse criar uma notícia aí, baseada nesse lead, no que aconteceu realmente? E o subtítulo também, lembrando que o subtítulo é o título auxiliar, e não vem tão destacado, e ele, de certa forma, já limita, já dá alguma impressão sobre o que vai ter na minha notícia. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Muito bem, Andréia. E agora? E aí? Vou colocar o título primeiro, tá? De alguns. Então, o Murilo da Prosandra colocou: gato de rua é adotado por uma família. A aluna Fernanda da Proletícia colocou: o gato da sorte. Da Promárcia, a Yasmin: gatinho é encontrado em bueiro e é adotado e tem um novo lar. Porque ela colocou ao mesmo tempo. Aluno Lucas da Procláudia: resgate do gato no bueiro. Carlos: gato cai em bueiro. É João Carlos, desculpa, o aluno da Pro, Ivaneide. Aluno Douglas da Pro, Gilciane: título: o gato é encontrado em um bueiro em Natal, Rio Grande do Norte. Você quer subtítulo agora? Tem um aqui, do Flávio. Título: gato sortudo. Subtítulo: gato cai em bueiro e é adotado. Essa é da Promilene.
Sabe o que eu gosto? Quando eles deixam o título assim bem amplo, né? Que pode ser qualquer coisa, e aí eles limitam realmente no subtítulo. Como muitos fizeram aqui, tipo, ai, gato sortudo. Tá, pode ser o quê? Um gato da sorte, que dá sorte. Aí você vai ler o subtítulo, aí você entende melhor. E aí eu estava comentando com a Andréia aqui nos bastidores, como vocês são criativos, né? Alunos e professores, porque a gente viu cada um aqui muito legal. Tem uma no comecinho que eu não consegui guardar aqui, mas tem algum bem interessante. Tem mais alguma ideia? Tem um subtítulo agora do Kevin, da Pro Patrícia. Menino adota o gato após ser resgatado. Aqui, ó, Pro Claudineia. Gato sortudo, título. Abandono de animal termina com adoção inesperada. Então, tá vendo? Também te instiga a ler. Isso é interessante, porque o título, ele tem que te instigar a ler. Opa, o que será que fala essa notícia? Então, ele tem que ser atraente, ok? Então, aí era a opinião de cada um, o que vocês acharam no título, mas eu achei bem legal. Continuando aí, 3 minutos. Atividade aí 2, coloquei como 1, mas é 2 ainda, tá, gente? Ainda é a sua vez, é a atividade 2 ainda praticando, não é a 1 análise, não. Depois vocês arrumem aí, por favor. Ainda é sua vez, a partir das informações a seguir, redija o lead de uma notícia, considerando que ela seria publicada em um jornal de grande circulação em todo o estado de São Paulo. Aqui, vamos tentar fazer ao vivo? Quem já conseguir ir montando o lead, vai montando aí. Então, é o seguinte, ó. Temos as informações aqui, ó. Com quem aconteceu? Diretores e professores de escolas públicas de São Paulo. O que aconteceu? Promovem ação para estimular estudantes à participação das atividades online. Quando aconteceu? No período de isolamento social. Isso aqui não é novidade para ninguém, porque eu acho que aconteceu um monte de escola, né? Onde? Bairros onde se concentram os estudantes das escolas. Como? Contratação de carros de som. E isso eu vi no Facebook ainda de novo. Ontem, Andréia, um carro de som. Um amigo meu, inclusive, que fez. Ele passou nos bairros com algumas plaquinhas chamando os alunos para entregarem as atividades. E era o máximo, porque como ele tem já a empatia dos alunos, ele é um professor de educação física, ele sabia até os apelidos. Então, assim, ele não colocou pelo nome, mas ele chamava pelo apelido. Ele falava, não deixe de entregar a sua atividade, você precisa passar de ano, o ano está acabando, o Natal está chegando. Eu achei divertidíssimo. Ele fez isso e postou, né? E por quê? Por que a gente vai fazer? Para fazer com que os estudantes não desanimem e permaneçam conectados com as escolas. Então, a partir dessas informações todas, eu vou montar o primeiro parágrafo, tá? Então, essa é a tarefa agora. Tentar montar aí o primeiro parágrafo do texto. Eu sei que é difícil fazer isso aqui com 1 minuto, eu acho que nem vai dar tempo, né? Ninguém postou ainda. Não. Mas aí, vou aproveitar e deixar isso aqui como tarefa e deixar essa proposta, né? Então, imagina que a gente produziu esse lead agora dessa notícia, né? Mas eu quero que você tente estimular seu aluno a produzir tudo. Então, talvez, produza o título, o subtítulo e o corpo da nossa notícia. Então, vamos ampliar aí esse conhecimento com eles. Então, temos as informações ali, eles começam o primeiro parágrafo. Ou, se você achar que é o caso, divida aí essa atividade em sequência, né? Coloque em dupla, em grupo, um tem que fazer uma parte, outro tem que fazer outro. Enfim, faça da forma com que você achar melhor aí. Dá para voltar só um pouquinho, Dá. Tony? Deixa um pouquinho só para elas darem um print. É, porque é bastante coisa, né? E aí, meus amores, faltando 1 minutinho, a aula de hoje é isso, né? Eu vou tentar ler, eu sei que alguns estão tentando coletar aqui com os alunos a resposta e explicar. Por isso que não está subindo tão rápido. Opa, achamos um. Deia, subiu aí? Pro Márcia. Da aluna Yasmin. Diretores e professoras da Escola Pública de São Paulo promovem ação para estimular estudantes à participação nas atividades online. Agora, no período de isolamento social, nos bairros onde se concentram os estudantes das escolas, usando concentração de carros de som para fazer com que os estudantes não desanimem e permaneçam conectados com as escolas. Muito bem. O professor vai te ajudar aqui a arrumar a pontuação e tudo, mas pelo chat tá muito legal. Vai colocar os conectivos, mas é isso aí. Essa é a ideia, conseguiu coletar bem. Ela colocou na ordem, inclusive, mas eu posso não colocar na ordem, certo?
Então, por hoje, nossa aula foi isso daí. Eu acho que deu para a gente dar uma retomada legal. Façam atividade com o aluno de vocês e avaliem a nossa aula. Beijos, Deia, muito obrigada. Obrigada, beijo. E façam as avaliações, alunos. As professoras estão pedindo, hein? Ah, é AP. Até!